Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai começar um dos temas mais importantes da disciplina, que são diagramas de fases ou diagrama de equilíbrio. Esses dois termos eles são sinônimos, né? Para que serve um diagrama de fase ou um diagrama de equilíbrio? Ele é um mapa que vai mostrar para a gente quais são as fases presentes no material a certas condições termodinâmicas. Então, variando temperatura e pressão, determinadas fases podem estar estáveis dentro daquele material. Então, a gente usa um diagrama de fases para prever a estabilidade dessas fases aí a essas condições previamente descritas, né? Então, na disciplina, aqui no nosso slide-chave, né, ele funciona como forma de uma ferramenta para auxiliar o monitoramento e a mudança da microestrutura do material para alcançar determinadas propriedades, daí para alcançar um determinado desempenho. Então, para entender ou para tentar prever o que uma microestrutura vai se formar ou como uma microestrutura vai se formar dentro do material, a gente usa os diagramas de fase ou diagramas de equilíbrio como ferramentas para isso, né? Então, para a gente conseguir entender bem o que está acontecendo com o material e entender todas as questões de formação dessas fases, é importante a gente rever alguns conceitos que a gente já viu na disciplina e também conhecer alguns conceitos novos. Então, um ponto, né, importante é quando que a gente coloca uma impureza dentro de um determinado material e ela ultrapassa o limite de solubilidade. O que acontece, né? Então, vamos supor que eu estou colocando uma quantidade de carbono dentro do ferro. E esse carbono ele é diluído dentro da estrutura cristalina do ferro, só que eu continuo adicionando mais carbono. O que está acontecendo se eu ultrapassar o limite de solubilidade do carbono no ferro àquelas condições termodinâmicas, né, temperatura e pressão? Ele vai formar uma segunda fase. Que segunda fase que vai formar? Qual é a composição química dessa fase, né? Então o diagrama ele vai servir para nos direcionar ou nos mostrar quais são as fases que estariam em equilíbrio naquelas determinadas condições, né? Então ele funciona como uma ferramenta importantíssima para a gente entender o aprimoramento e o desenvolvimento de materiais em termos de microestruturas e daí vincular isso com propriedades também, né? Basicamente, os diagramas que a gente vai estudar, a gente vai ter três entradas, três inputs, que é a composição química da liga que a gente vai estar estudando, a temperatura e a pressão, que são os fatores termodinâmicos, e a resposta que a gente vai ter é quais são as fases que estariam presentes, aquelas condições termodinâmicas e aquela composição química da liga, qual é a composição química de cada uma das fases que estão presentes lá dentro e qual é a quantidade de cada uma dessas fases. Esse é basicamente o output, o que vai sair do diagrama, né, que a gente vai ter de informações. Né. Aqui vocês veem um diagrama de um sistema chumbo-estanho, então é um sistema binário de dois componentes chumbo-estanho, está mostrando aqui a composição, variação da composição química desses dois elementos. Aqui a gente tem a temperatura e aqui está o mapa das fases presentes nesse diagrama, né? Então, basicamente, para vocês é um pouco estranho ainda o mapa aqui, mas ele vai mostrar quais são os campos que estão em cada uma das fases, qual é o equilíbrio termodinâmico de cada uma dessas fases aqui. Há campos de formação de duas fases, aí a gente vai ver formas e métodos de calcular a quantidade dessa fase e a composição química dessas fases, e a gente também vai entender como que acontece todo o processo de modificação quando uma liga é resfriada, ela está passando de um campo para outro. Então isso é como se fosse um mapa que a gente fosse estudar todas as fases dentro do material e toda a dinâmica de formação dessas fases, modificando fatores termodinâmicos, aqui no caso a temperatura. Então, como eu falei, né, a gente tem que rever alguns conceitos básicos que a gente viu na disciplina e também aprender algumas coisas novas para a gente falar a mesma língua, né? Então, o primeiro conceito aqui são componentes, né? O componente é aqueles metais puros ou elementos químicos que se compõem uma determinada fase. Geralmente, eles compõem um sistema que a gente vai estudar. No nosso caso, a gente vai estudar até sistemas binários de dois componentes. Então, a gente não vai extrapolar para sistemas ternários ou sistemas multicomponentes. Entretanto, as regras que a gente vai utilizar para sistemas binários, eles podem ser utilizados em sistemas multicomponentes também. Um sistema, né, é um corpo específico em consideração, por exemplo, uma panela de fundição ou uma determinada liga. Então, por exemplo, um sistema ferro-carbono, um sistema de aço, né, ferro-carbono. Então, ele é composto de dois componentes, ferro e carbono, e o sistema é chamado de ferro-carbono. Geralmente, aqui na disciplina, a gente vai usar o sistema como sendo a liga. Então, a gente usa os dois nomes dos dois componentes, né? Então, o componente, por exemplo, chumbo-estanho. Então, o sistema chumbo-estanho.
prata-cobre, sistema prata-cobre. Sistema ferro-carbono, então um sistema binário de 2 componentes. Aí a gente vai entrar em outro termo aqui, que é um dos termos mais importantes, que é a fase, né? Aqui o conceito dessa fase é uma parte estruturalmente homogênea de um determinado sistema. Por exemplo, a fase líquida, fase ferro-gama, ferro-alfa, austenita, etc., separado por uma interface. Até então, a gente conhecia as fases, né, como sendo a fase líquida, fase sólida e fase gasosa. Dentro da disciplina, a gente viu que dentro da fase sólida tem diferentes estruturas cristalinas, CFC, CCC, hexagonal compacto, ortorrômbica, entre outras que a gente viu até então. Cada uma dessas estruturas aí é uma fase diferente do material. Então, uma fase ela vai ter características de organização dos átomos diferentes, vai ter composição química diferente também, e vai ter uma propriedade diferente dentro da liga, né? Então, o diagrama de fase é como se fosse um mapa das fases que aquele material vai se formar a determinadas condições termodinâmicas, né? Então, fase é um dos pontos mais importantes aqui, e aí entra o conceito de limite de solubilidade. Como eu falei para você, está sombreando que a gente já viu isso na disciplina, mas é importante a gente relembrar, né? O limite de solubilidade é o quanto que um determinado soluto consegue se dissolver dentro da estrutura do solvente. Então, eu vou resgatar novamente aquele exemplo. Eu estou colocando, por exemplo, átomos de carbono que têm um raio atômico bem pequeno dentro do ferro. Então, eu estou colocando em baixas quantidades. Os átomos de carbono eles vão entrar nas posições intersticiais da estrutura cristalina do ferro. Vai chegar um determinado momento que eu vou encher todas as posições intersticiais. Eu não tenho mais locais para colocar esses átomos de carbono. Só que eu vou adicionando mais átomos de carbono dentro do material. O que vai acontecer? Ele vai ultrapassar o limite de solubilidade do carbono no ferro, aquelas condições, né? Então eu não consigo mais dissolver aquele carbono no ferro. O carbono começa a precipitar ou formar uma segunda fase dentro do material, que tem uma estrutura cristalina diferente daquela fase do ferro, que tem propriedades diferentes e tem composição química também diferente, né? Então essa segunda fase é que a gente vai conseguir distinguir dentro do material. Esse exemplo aqui é um exemplo mais prático, né, do nosso dia a dia, que seria, por exemplo, o sal na água, né? Então a gente está colocando um pouquinho de sal na água, ele se dissolve na água, eu vou colocando cada vez mais sal, vai chegar um momento que vai começar a precipitar uma segunda fase de sal no fundo do copo aqui, porque o sal ultrapassou o limite de solubilidade naquelas condições. Importante também salientar, né, isso a gente vai ver claramente nos diagramas, né, que fatores termodinâmicos influenciam no limite de solubilidade. Então, se por acaso eu aumentar a temperatura do nosso sistema, possivelmente eu vou conseguir dissolver mais sal dentro da água do que eu teria a temperatura de 25 graus Celsius. E isso acontece também no carbono no ferro. Então, se eu, por exemplo, aumentar a temperatura do meu ferro, aumentar a temperaturas aí superiores, eu vou ter mais dissolução do carbono também no ferro. E também dá para entender que se eu mudar a estrutura cristalina do material, eu vou ter diferentes fatores de empacotamento, diferentes posições intersticiais, eu também vou ter um diferente limite de solubilidade. Então o carbono ele consegue se dissolver mais ou menos no meu ferro, dependendo da estrutura cristalina que eu tenho lá, se é um CCC, se é um CFC, e isso varia também conforme a temperatura. Todas essas informações vão estar disponíveis no diagrama de equilíbrio, diagrama de fase. É para isso que ele serve, para prever quais são as fases que estariam presentes a determinadas composições químicas da minha liga e fatores termodinâmicos que são pressão e temperatura, né? Então aqui, por exemplo, né, o caso do aço, um aço com baixo teor de carbono, a gente está vendo uma microestrutura desse aço aqui. O que a gente consegue ver são os grãos, basicamente é isso que a gente observa no microscópio, né? Então o carbono aqui, ele se dissolveu dentro do material, então ele está em forma de solução sólida. À medida que eu vou colocando mais carbono dentro do material, a gente consegue ver uma precipitação de uma fase mais escura aqui, né? É que esse carbono ele não consegue mais entrar na estrutura cristalina do nosso ferro, que aqui no caso é um ferro alfa, né? E começa a precipitar uma segunda fase lá dentro do material, que é a cementita. A gente vai ver essas fases ainda do sistema ferro-carbono mais para frente na disciplina, mas nesse momento é interessante que vocês entendam esse conceito de limite de solubilidade, ultrapassar o limite de solubilidade e precipitar uma segunda fase. Essa segunda fase ela é extremamente dura e vai trazer propriedades diferentes para o nosso aço. À medida que eu vou colocando mais carbono ainda, o que vocês acham que vai acontecer?
vai começar a formar mais ainda a segunda fase dentro do material. Então aqui é um aço já com um alto teor de carbono. Vocês vão ver que essa fase escura aqui aumentou em quantidade em relação à imagem anterior, né? Então aqui só para vocês terem uma noção, isso aqui tem um aço com 0,8% de carbono, isso aqui deve ser um aço com 0,2, 0,3% de carbono, isso aqui é um aço com menos 0,08% de carbono. Então nota que variações mínimas no percentual de carbono já começa a precipitar uma segunda fase dentro do material, né? Então o carbono não consegue mais se dissolver na estrutura cristalina do ferro e começa a precipitar uma segunda fase. Bom, outros conceitos que vocês não viram até então, mas são importantes também. Um conceito é o chamado sistemas isomorfos. Esses sistemas isomorfos é quando os componentes apresentam completa solubilidade nos estados líquidos e no estado sólido. Por exemplo, se eu pegar água e álcool e tentar misturar um com o outro, eles vão se dissolver totalmente um dentro do outro. Isso é chamado de sistema isomorfo, independente da quantidade que eu colocar. Se eu colocar 90% de água, 10% de álcool, ou 90% de álcool, 10% de água, ele vai formar só uma determinada fase dentro do material, não vai precipitar uma segunda fase. Quando não há precipitação de segunda fase, independente da quantidade que vocês colocarem dos componentes, a gente fala que é um sistema isomorfo. Então existem sistemas ou materiais, por exemplo, cobre e níquel, né, que vocês conseguem, eles têm uma similaridade atômica muito alta e a gente consegue dissolver um totalmente dentro do outro, seja no estado líquido ou seja no estado sólido. Então a gente fala que isso é um sistema isomorfo. A maior parte dos sistemas que a gente vai estudar não são sistemas isomorfos, né? São sistemas que têm um determinado limite de solubilidade dentro de um material dentro de um outro, de um componente dentro de outro, e daí começa a precipitar uma segunda fase. Outro termo muito importante, que também dá o nome aos nossos diagramas, é o caso do equilíbrio termodinâmico, né? É a condição na qual o sistema apresenta um valor mínimo na sua energia livre. Energia livre de Gibbs é o menor estado de entropia do sistema possível, né? Então, todos os materiais em conceitos termodinâmicos, né, eles vão procurar um menor estado de energia. Isso às vezes demanda determinado tempo, né? Então, todas as identificações, isso é bem importante, né? Quando a gente vai ler um determinado diagrama de fase ou diagrama de equilíbrio, que é a mesma coisa, né? São sinônimos, a gente está lendo as fases que estariam presentes em equilíbrio termodinâmico dentro do material. É como se a gente desse tempo infinito para todas as transformações acontecerem e buscarem o equilíbrio. Em termos práticos, às vezes isso não acontece, né? Então, vamos supor que eu estou resfriando uma liga, uma taxa de 10 Kelvin por minuto, ou 30 Kelvin, ou 50 Kelvin por minuto, e eu não estou dando tempo suficiente para aqueles átomos alcançarem um estágio de equilíbrio termodinâmico. Entretanto, quando eu pego um mapa, quando eu pego um diagrama, todas as fases ali demonstradas, elas estão simulando o que seria um equilíbrio termodinâmico. Então é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente vai ler um diagrama de equilíbrio, não necessariamente na prática a gente tem aquelas condições que estão descritas num diagrama de equilíbrio. E diagrama de fases, né, é uma representação gráfica do equilíbrio termodinâmico das fases em função da temperatura, pressão e composição de um determinado sistema. Eu vou mostrar para vocês, então, um diagrama de fases aqui de um sistema líquido açúcar, só para vocês entenderem de maneira bem didática, que é um diagrama, né? Então, aqui embaixo no nosso eixo, a gente tem os percentuais de composição. Então, eu tenho um sistema binário, composto de dois componentes, açúcar e água. Aqui, nesse caso, eu tenho 0% de açúcar, 100% de água. Aqui eu tenho 20% de açúcar em massa, tá? Então, esse percentual em massa. 20% de açúcar, 80% de água, 40% de açúcar, 60% de água e assim por diante, né? E aqui eu tenho a temperatura. E aqui a gente vê quais são as fases presentes em cada um dos campos. Então, nessa fase aqui, ó, nesse campo aqui, eu tenho uma fase líquida. Então, se eu tiver 40% de açúcar em massa e 60% de água a 20 graus Celsius, eu vou ter só líquido dentro do meu material. Se eu vou colocando mais açúcar, vou chegando a 60% de água, 60% de açúcar, desculpa, eu vou ter só líquido também dentro do material. Agora eu vou colocando mais açúcar e cheguei a 70% em massa de açúcar. O que vai acontecer? Eu vou sair de um campo que é uma fase líquida e entrar num campo que é uma fase líquida mais açúcar sólido precipitado no fundo do meu copo. Então, se eu tiver 70% em massa de açúcar,
e 30% em massa de água, eu já vou começar a precipitar uma fase de açúcar no fundo do copo. Se eventualmente eu começar a aumentar a minha temperatura do meu sistema, e lá para 70 graus Celsius, nota que agora eu ultrapasso o meu limite de solubilidade aqui, né, que seria essa linha aqui mostrando quanto que eu consigo dissolver de açúcar dentro da água, eu passo para baixo do limite de solubilidade, aí eu entro novamente num campo de somente fase líquida. Né? Então, a 70 graus Celsius eu teria uma fase líquida composta de açúcar, que seria 70% em massa de açúcar e 30% em massa de água. Né? E se eventualmente eu diminuísse a temperatura, novamente eu ia precipitar o açúcar no fundo do pote. Então, o diagrama ele serve para a gente identificar quais são as fases presentes no material, a determinada modificação de composição química, temperatura, e todo esse sistema aqui está com uma pressão constante, que é um ATM. Então, a energia livre aqui para uma determinada temperatura, pressão e composição está mostrando no diagrama. Né? Então, como eu comentei no início, né, o diagrama ele tem determinados dados de entrada, que é um input. Né? Então, os dados de entrada são os fatores termodinâmicos, que é a pressão e temperatura, e a composição química do nosso sistema. Então, se for um sistema, por exemplo, ferro-carbono, quanto que eu tenho de ferro, quanto que eu tenho de carbono. Se for um sistema açúcar-água, quanto que eu tenho de açúcar, quanto que eu tenho de água. Então, isso aqui são os nossos fatores de entrada, né? O que a gente vai colocar no diagrama. Com o diagrama, ele vai te dar as determinadas respostas, né? Então, as respostas de um diagrama é quais são as fases que estão presentes a essas condições, qual é a composição química de cada uma dessas fases e qual é a quantidade de cada uma dessas fases nesse sistema. Então, a gente vai ver métodos, identificar as fases é relativamente fácil, depois a gente vai ver métodos também de mensurar essa composição química e a quantidade de cada uma dessas fases. Então, o diagrama de fase apresenta diferentes combinações desses parâmetros em um determinado gráfico. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver um sistema monocomponente, composto de um só componente, um sistema isomorfo binário, composto aí de dois componentes que são solúveis totalmente um dentro do outro, um sistema eutético binário, é um sistema também de dois componentes, só que aqui eles ultrapassam o limite de solubilidade, formam uma segunda fase, tem um ponto eutético lá no meio, que a gente vai ver o que é isso, e também vai ver sistemas contendo fases e compostos intermediários. Né?